Todos nós enfrentamos circunstâncias que nos desencorajam, como talvez provas no trabalho, problemas relacionais, crises de saúde, e tudo isso vira uma bola de neve e a gente acaba querendo jogar a toalha. Timóteo era discípulo de Paulo, enfrentou muitas provações e perseguições. E antes de morrer, Paulo, ele percebeu que precisava cuidar do espírito do seu amigo. E aí ele escreveu uma carta expressando um conselho e dizia: lembro-lhe que acenda o fogo do dom espiritual que Deus lhe dá. Isso está em 2 Timóteo 1:6. E nessa carta e nesse versículo lido, a gente vê que Deus ele deixa uma pérola de sabedoria para nós. Ele recomenda que você abane o fogo do presente de Deus. E o que isso significa? Eu vou dar um exemplo, uma ilustração do que pode dizer para ver se faz um pouco mais de sentido. Então, vamos supor que eu e os meus amigos vamos fazer um churrasco, né? Clássico do brasileiro. No entanto, o carvão que a gente colocou na churrasqueira não era o suficiente. Era pouco para a quantidade de carne que a gente ia assar. Então a gente começa a perceber que o fogo vai diminuindo, ele vai se apagando. Então uma galera, né, não todos, porque imagina deixar ela sozinha as coisas, uma galera teve que correr pro mercado para comprar mais carvão e colocar mais carvão antes que o que já estava lá se apagasse. E aí, né, começar a soprar com força para que o novo carvão pegasse fogo. Desse exemplo, a gente pode ver que é assim na nossa vida também. Deus, ele acende um fogo em nós, ele começa um trabalho em nós. E por mais animado que você esteja, você deve alimentar esse fogo do presente de Deus. Não é de responsabilidade do seu pastor, da sua família ou do seu cônjuge. É a sua responsabilidade fazê-lo. E agora eu quero falar de um conceito popular que é o triângulo do fogo. Talvez você se lembre disso das aulas de química do ensino médio. E provavelmente você se lembra que aprendeu que para haver fogo precisam de 3 elementos, 3 fases, que é o oxigênio, o combustível e o calor. E se esses 3 itens, se esses 3 elementos estiverem juntos, haverá fogo. Da mesma maneira, existem 3 elementos espirituais que devem estar presentes em nossas vidas para que haja fogo, para que o fogo se mantenha aceso. Em outras palavras, nós temos que incorporar esses 3 elementos para que a gente saia do desânimo. E eu vou apresentar para vocês quais são esses 3 elementos para vocês integrarem nas suas vidas. Então, o primeiro elemento é a fé. Então, agora mesmo eu falei que para haver fogo, necessita de ter oxigênio. Todos nós nos lembramos da vela que é coberta pelo frasco de vidro. Quando o oxigênio acaba, a vela se apaga. Do mesmo modo, quando a fé se extingue na nossa vida, o fogo espiritual se apaga. Quando paramos de crer em Deus e nas suas promessas, nós desanimamos. A fé é o oxigênio que a nossa alma precisa para continuar queimando. Paulo escreve uma carta aos Coríntios para incentivá-los. Embora ele mesmo tivesse 1000 questões pessoais para desanimar e desistir, e compartilhou uma verdade encorajadora aos Coríntios. Está lá em 2 Coríntios 4:16 e diz: não ficamos desanimados, pelo contrário. Embora por fora nos desgastemos, por dentro nos renovamos dia após dia. E o que Paulo está dizendo é transformador. Não importa quanto sofrimento você sofra ou quão desgastado esteja do lado de fora, você pode crescer por dentro e experimentar bênção. E mais tarde também nesta carta, Paulo então vem falar sobre esses sofrimentos que nós passamos nessa terra. Ele enfatiza que eles são temporários e transitórios. Os problemas financeiros passam. As feridas que os outros nos causam também são temporárias. Mas Deus quer que você se concentre na glória eterna, que vale muito mais do que qualquer sofrimento. E agora na prática, como é que você vai fazer isso? Uma batalha de fé.
Deus não quer que você mantenha seus olhos fixos ao visível. Ele não quer que você preste atenção nessas coisas, em deficiências, economia estagnada, doenças. Mas quer que você preste atenção no invisível. Sua fé, seu caráter, seu relacionamento com Ele, sua maturidade espiritual e emocional. O valor dessas coisas supera qualquer coisa, qualquer sofrimento que você esteja vivendo no agora. Então, para experimentar esse fogo novamente e sair do desânimo, fortaleça sua fé. Conheça, memorize e aplique as promessas de Deus na sua vida. Aumente a sua fé absorvendo mais verdades sobre Ele. O segundo, seu relacionamento com Jesus. Este é o segundo elemento espiritual, então você precisa ter um relacionamento vibrante com Jesus. Quando a gente se afasta de Deus, desanimamos, perdemos o entusiasmo. Quando menos esperamos, tudo pode mudar. Um relacionamento pode se romper, um sonho pode acabar, seu coração pode se partir por 1 milhão de razões diferentes. Tristeza, rejeição, solidão, incerteza, tragédia, traição. A lista é infinita. Quando algo terrível acontece e nada parece fazer sentido, as coisas parecem até estar um pouco injustas na nossa percepção humana. Nesse momento que ele se aproxima e ele fica perto dos que estão desanimados e dos que perderam as suas esperanças. Isso está em Salmos 34? Salmos 34. Davi, escritor do Salmo 34, pregou o que viveu. Ele experimentou altos e baixos, extremos, tensos, mas ele reconheceu a presença de Deus em todas as circunstâncias. E ele sabia que Deus estava próximo e que Deus poderia mudar as circunstâncias de repente, em qualquer instante. Então, se seu espírito está esmagado, o seu coração partido, o recado que eu quero deixar é que Deus está próximo e não está deixando, Ele não te deixou lutar sozinho. Ele vê você com o coração partido, Ele encontra você aonde você está e Ele não te esqueceu, não abandonou você. E isso não significa que você não enfrentará coisas difíceis, mas mesmo quando sua mente dispara e o seu coração duvida, Deus oferece uma paz e uma intimidade que não podem ser completamente explicadas pela razão humana. E por causa da morte e ressurreição de Cristo, temos agora acesso constante à presença de Deus, através do Espírito Santo. E há muitos lugares na Bíblia que descreve o Espírito Santo como um consolador, pronto para guiar, aconselhar, encorajar. O conforto que recebemos de Deus é um presente do seu Espírito, que está sempre conosco. Então, se seu coração está partido e seu espírito arrasado, saiba que você está em boas mãos. Deus está próximo, Ele não te abandonará. Provações e dificuldades fazem parte das nossas vidas. Não temos como escapar, mas é Deus quem tem a palavra final. E você, por acaso, sabe de onde é que vem a palavra entusiasmo? Vem de duas raízes gregas, que é en e en, que é E e N, mais theos, que é T-H-E-O-S. Então, você vê, estar animado é estar em Deus. Provavelmente não tem nenhuma outra passagem que diga que é tão a importância grandiosa de estar unido a Cristo, que é uma passagem lá em João, capítulo 15. Lá, o próprio Jesus faz uma analogia entre a videira e os ramos, e ele se coloca como a videira, e nós somos os ramos que saímos dessa videira. E diz assim: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, pela lógica, nós entendemos que galhos arrancados de uma árvore vão secar, murchar e morrer. Mas por alguma razão, acreditamos que podemos passar semanas sem procurar Jesus em nossas vidas e que não perderemos nosso coração e entusiasmo. Jesus, ele foi claro e ele disse:
Fora de mim, você não pode fazer nada. Se não podemos fazer nada, ficaremos desanimados. Um relacionamento com Jesus é o combustível que precisamos para manter o fogo aceso. Assim como a lenha mantém o fogo aceso, nosso relacionamento com Jesus mantém um ânimo em nossos corações. Eu faço um questionamento tanto para quem tá assistindo quanto para mim mesma, porque quando foi a última vez que você se afastou de tudo ao seu redor e se concentrou em buscar a Deus? Quanto mais desanimado você se sente, mais você precisa estar perto de Deus. Mesmo quando não sinta vontade, o sentimento virá mais tarde. Sua missão é permanecer perto dele e assim a sua alegria será completa. É uma promessa de Jesus e ele a cumprirá. Além disso, quando desanimamos, nós nos afastamos dos outros. Não caia na armadilha de tentar salvar o que sente e tentando resolver tudo sozinho. Converse com uma pessoa que é próxima de Deus. Compartilhe a sua carga e você verá que o fogo vai reacender. João 15:11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. 3. Motivação sobrenatural. O que acontece quando o desânimo parece ser justificado? Talvez você esteja orando há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, é realmente muito tempo. Para que algo mude. Talvez seja a mudança de alguém que você ama, ou talvez seja uma mudança que deve acontecer em você. Mas com o passar do tempo, você perdeu a esperança. É quando precisamos de uma dose especial do que eu chamo de motivação sobrenatural. Eu costumo ser uma pessoa que desanima. Não é tão fácil quanto antes, mas a tendência está aí. E o próximo verso é o que me manteve de pé. Tem sido um estralar de dedos, porque toda vez o desânimo se esconde. Filipenses 2:13. Porque é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto fazer para que a sua boa vontade seja feita. Então, 2 pontos para acrescentar nesse versículo. Deus te dá a motivação. Motivação especial não vem de uma circunstância, mas vem diretamente de Deus. Fácil ser otimista quando as coisas estão indo bem, mas o que acontece quando uma situação não muda da maneira que a gente espera? Quando alguém que você está orando por não muda, Deus pode motivá-lo de uma maneira especial a perdoar. Pode dar à sua alma cansada um respiro. O que você sente que é impossível de alcançar, Deus coloca em você um desejo sobrenatural de realizá-lo. E 2. Deus te dá disciplina. A segunda parte do versículo diz que Deus te dá o que fazer. Ou seja, não apenas a motivação, mas a disciplina para fazer o que deve ser feito, o que você deve fazer. Dá a você o poder e o poder de fazê-lo. Pense em um mau hábito que talvez você tenha e que você acredita que não pode vencê-lo. Deus te deu o poder para se libertar. A motivação sobrenatural de Deus te ajudará a manter o fogo aceso. Se a gente volta na nossa analogia espiritual, se a gente volta na nossa analogia inicial, nós vemos que a fé é o nosso oxigênio, o relacionamento com Jesus, o combustível. A motivação sobrenatural é o nosso calor.